Você passa seus dias tão corrido que não se perguntou por que existe algo ao invés de nada. No tecido do universo, cada vez mais visível através de telescópios potentes, mas ao mesmo tempo cada vez mais distantes conforme aprofundamos e observamos sua imensidão absurda, uma questão permanece entre as estrelas e o código da vida. Existe um artesão por trás do véu da existência? Quem é ele? O que é ele? Tenho motivos para acreditar que há alguém ali? Algo ali? Por quê? Para quê? 1958 nascia Stephen Meyer. 1981, em Spokane, Washington, ele recebia sua graduação em Ciências Físicas e da Terra na Universidade de Whitworth. Mais tarde se torna geofísico da Atlantic Research Field Company, ARC, em Dallas, no Texas, até 1985. Em 86, iniciou sua formação em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Cambridge, onde se tornou doutor em 1991 com sua proeminente tese a respeito da origem da vida. Durante os anos 90, deu aula de filosofia. Em 1996, fundou o Centro de Cultura e Ciência, chamado Discovery Institute, e de lá para cá publicou diversos artigos, incluindo um artigo técnico em revista indexada a respeito do design inteligente. Teve diversas aparições em mídias nacionais dos Estados Unidos, como a Fox, a CNN, na mídia impressa também, como na capa do The New York Times, The Wall Street Journal, entre vários outros, falando sempre a respeito das perguntas e suas respostas, que falamos no início deste vídeo. Mas o vídeo não é sobre o Meyer. Hoje, o vídeo é sobre a proposta mais fascinante e debatida na intersecção entre ciência, filosofia e espiritualidade, o design inteligente. No mundo antigo, o céu noturno era uma vastidão repleta de mistério. Desde o início dos tempos, olhando para as constelações, nossos ancestrais se viam cercados por um enigma colossal que se desdobrava acima deles. Eles viam figuras nos padrões das estrelas e criavam até mitologias em torno de suas formações. Não era apenas entretenimento ou arte, era a tentativa real de entender e explicar o universo. Grandes impérios da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, estruturas, como as pirâmides e o Partenon, desafiavam os céus com sua grandeza e refletiam a compreensão de matemática e engenharia de alto padrão. Por trás de todas essas construções, uma busca. Onde está o projetista dos projetistas? Aquele que dá sentido e propósito. Na modernidade, a mesma curiosidade nos impulsiona a sondar as profundezas do espaço e a codificar a mensagem escrita no DNA e endereçada a nós. A maioria das mentes humanas, de Da Vinci a Einstein, tentaram romper o véu da realidade. O motivo? A busca. Sim, aquela busca. Através de quem? Eles sabiam que o porquê precede o como. Essa busca incessante por padrões e intenção não é uma questão simples de curiosidade. Uma criança olha para as nuvens e vê mais do que a condensação do vapor de água. Nós olhamos para o universo e perguntamos: quem ou o que desenhou essa magnífica tapeçaria da existência? Hoje, essa pergunta nos leva ao coração da teoria do design inteligente. Toda essa sequência ao longo da história deixa óbvio que não é por acaso. Há em nós a impressão digital daquele de quem nos separamos, nos distanciamos. O design inteligente olha para o cosmos e vê não apenas matéria e energia, mas a impressão digital de uma inteligência superior. As evidências apontam. Há um projetista inteligente e intencionado por trás de toda a natureza que nos cerca, e até por nossa própria vida e complexidade biológica. Não é uma dedução ou uma interpretação a partir de um texto religioso, mas é uma inferência a partir da imensa gama de evidências científicas cada vez mais robustas a favor da única explicação coerente que conhecemos. Um adendo. O design inteligente não se propõe a definir qual interpretação dar a Gênesis 1 a 11 no que diz respeito à idade da Terra. E aí, portanto, nós estamos aptos agora a começar no argumento 1, que se chama o enigma do DNA. O design inteligente, ou seja, o DI, é uma teoria científica, quer queira, quer não. E o argumento do enigma do DNA aponta para o designer, no caso aqui,
Deus. Em 17 de março de 1953, em Cavendish, Inglaterra, Francis Crick e James Watson concluíram que a molécula de DNA tem estrutura de dupla hélice. Esse aí é o DNA que você está vendo. Isso mesmo, o famoso ácido desoxirribonucleico. Este composto microscópico, nesse formato, contém uma quantidade absurda de informações codificadas. É tipo você ter muito mais dados nessa coisinha microscópica do que em um computador com alta capacidade de armazenamento. Uma coisinha, literalmente, carrega informação necessária para codificar não só a vida humana, mas também toda a vida na Terra em seus mínimos detalhes. Sabe o que é mais louco? Ele é formado por nucleotídeos. Estes formados por uma molécula de açúcar, a ribose, que está conectada ao fosfato na extremidade 5' e uma base nitrogenada, que são 4: adenina, timina, guanina e citosina. Os famosos aí, para quem se lembra do ensino médio, A, T, C e G. Lembra do Watson e Crick? Pois é. A descoberta deles, a dupla hélice, ajudou a compreender que os nucleotídeos de cada fita fazem ligações entre si respeitando um padrão chamado adenina-timina e guanina-citosina, ou o famoso A com T, C com G. Bom, você me pergunta agora, e daí, Victor? E daí? Bom, o DNA humano possui cerca de 3 bilhões de nucleotídeos. Fala sério, você entende o tamanho desse número? A população do mundo inteiro é de 7,8 bilhões. O DNA humano, microscópico, que está ali dentro de cada célulazinha do seu corpo, tem sozinho 3 bilhões de nucleotídeos. E o DNA é uma mera sequência de nucleotídeos com bases nitrogenadas diferentes, fazendo inúmeras diferentes ligações. Olha agora atentamente para essa sequência de bases aparecendo na tela. Essa é uma sequência completamente aleatória, com 45 letras. Todas elas dentro daquelas 4 letras que a gente falou, A com T, C com G e tal. É completamente impossível alguma outra pessoa escrever ou gerar essa mesma exata sequência que eu escrevi aí na tela para você, de forma aleatória. É mais de 1 trilhão de vezes mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Sério, 1 trilhão de vezes. Mas eu sei que você duvida de mim, e tá certo. Então você resolve fazer a conta. Análise combinatória, você tem 4 opções de bases nitrogenadas para escolher para cada uma das vezes que vai fazer a conexão. Você tem a A, T, C e G. Ou seja, para cada letra dita, eu tinha 4 opções de escolha. Ou seja, para eu saber a probabilidade de eu ter falado essa exata sequência, eu teria que multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 por 45 vezes cada vez, multiplicando todas elas. O que, para quem gosta de matemática aí, seria um cálculo parecido com um cálculo fatorial de 45 vezes. Se joga aí na calculadora, eu tô esperando. Viu aí? O resultado é 1,23 vezes 10 elevado à 27ª potência, ou seja, 1,23 vezes 10 elevado a 27. Você acabou de perceber que eu forcei a barra ali quando eu falei na Mega Sena, né? Você percebe nesse momento que eu forcei para menos. Na verdade, é 10 elevado à 19ª potência de vezes mais difícil do que ganhar na Mega Sena, ou seja, 10 quintilhões de vezes mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Pensa comigo. Qual a probabilidade de, em 3 bilhões de nucleotídeos, você encontrar uma sequência que dê certo, que permita surgir a vida? É quase zero. É tão absurdamente improvável que não conseguimos pensar em uma comparação justa, para você ter uma noção melhor. O DNA, uma estrutura tão improvável e tão impossível, ela te faz perceber que é igualmente impossível não existir alguém que planejou, que desenhou e que criou ele. Afinal, a sequência das bases não é aleatória, ela funciona. A sua cor de pele, do cabelo, dos olhos, sua altura, até o funcionamento do seu corpo é definido pelo DNA por essa tão pequena, mas tão majestosa molécula. Sim, meus queridos, ele é o criador dessa complexidade absurda e improvável chamada vida. Argumento 2. Uma pergunta para você. Como explicar a origem da informação genética expressa na molécula de DNA? Darwin tenta explicar o surgimento de vida mais complexas a partir de uma mais simples anterior a ela, mas nunca pretendeu explicar como que a primeira forma de vida surge. Em 1930, o bioquímico russo Alexander Oparin tenta solucionar essa lacuna da teoria evolutiva, sugerindo que reações químicas aleatórias em cadeia ao longo de milhões de anos poderiam gerar a primeira vida. O problema é que, na década de 30, quando ele propôs isso, ninguém tinha percebido o quão complexas são as células mais simples. Por isso, em 1953, Stanley Miller tenta validar a teoria de Oparin, tentando simular a produção de aminoácidos.
que são moléculas que, através de ligações químicas, formam proteínas, sob condições atmosféricas iguais àquelas que estavam na Terra antes de ter vida aqui, a chamada fase pré-biótica. O fato é que, do ponto de vista do rigor científico, o experimento é cheio de dificuldades e, portanto, o consenso atual é de que ele é realmente irrelevante para a discussão sobre a origem da vida, pois não tem relevância na explicação, por exemplo, do surgimento de aminoácidos e seus precisos e difíceis alinhamentos para formar proteínas funcionais. O fato é que construir uma célula viva requer instruções de montagem armazenadas no DNA ou em alguma molécula equivalente. Tanta informação organizada e impactada assim parece fortemente ser resultado de um projetista, cara. Cada vez mais evidente isso. A necessidade de explicação para essa complexidade é óbvia demais para a gente ignorar. Mas os materialistas naturalistas são pessoas de fé e insistentes. E por isso há 3 propostas de explicação naturalista. A primeira delas não poderia ser mais óbvia e pouco criativa, né? O acaso. Exatamente. Levando em consideração 4,5 bilhões de anos, sei lá, o acaso deve ter dado conta do recado. Mas vamos lá. Ainda que a gente considere as oportunidades em tanto tempo transcorrido, as probabilidades matemáticas do acaso resolver o problema são praticamente uma piada quando tenta explicar a origem da informação biológica codificada no DNA. O que nos leva à segunda teoria: as leis auto-organizacionais ou a necessidade físico-química. A ideia aqui é simples. Se forças eletrostáticas juntam sódio e cloreto em padrões altamente ordenados dentro de um cristal de sal, da mesma forma, aminoácidos com afinidades especiais entre si ou bases nucleotídicas com afinidades especiais entre si organizam-se em proteínas e moléculas de DNA portadoras de informação. E agora, hein? Será que a gente se lascou? Tem um problema aí que você ainda não percebeu, né? Proteínas e o DNA não são como cristais iônicos. O tipo de ligação que a gente vê, por exemplo, formada em cristais iônicos, inclusive entre íons, é muito mais frágil e simples. Pensa comigo, o que é mais fácil de diluir na água? O sal, quando você joga ele dentro da água e mistura um pouquinho, ou o whey que você tenta tomar todo dia de manhã e sempre fica o farelinho para trás, que você precisa jogar água de novo, precisa mexer, rebolar para tentar botar para dentro, porque ele simplesmente não dilui. Você já sabe a resposta. É muito diferente. A proteína no whey é muito diferente de um sal, facilmente quebrável suas ligações. Elas são tão facilmente quebradas porque elas também são facilmente feitas. E portanto, as proteínas não obedecem padrões tão rigidamente repetitivos, portanto, não podemos simplesmente enxertar essa ideia dos cristais de sal na formação das proteínas. O comportamento das sequências de base do DNA são muito mais imprevisíveis, justamente para conseguirem transmitir tanta informação como eles fazem. O que a gente faz agora? A gente vai para a terceira hipótese: o mundo do RNA. Um mix de acaso com um processo semelhante à lei da seleção natural pré-biótica. O RNA é capaz de guardar informação como o DNA e também é capaz de catalisar reações enzimáticas na formação de proteínas. Por esse motivo, alguns cientistas propõem que a vida poderia ter surgido primeiramente de um grupo de moléculas de RNA que se autocopiariam, competindo entre si ali na Terra primitiva. E bem, parece outra hipótese interessante. Mas você não tá atento no vídeo, hein? Eu tô sabendo que você não tá. Eu tô vendo daqui que você não tá. Por quê? Olha o que você deixou passar de novo. Sintetizar RNAs puros com essa capacidade é uma atividade experimentalmente insustentável. Não há evidência nenhuma de que isso possa ocorrer. Ou seja, o core da teoria é insustentável. Além disso, os catalisadores de RNA que ocorrem naturalmente, as chamadas ribozimas, elas possuem muito pouca propriedade enzimática específica das proteínas necessárias à existência das células e, portanto, você pode pensar, mas o RNA ajuda sim na codificação de proteínas. Sim, isso inclusive é uma das principais funções do RNA. Porém, são produções de enzimas e proteínas usadas para o dia a dia, digamos assim, da existência da célula, ou o dia a dia da existência do organismo a qual aquela célula faz parte, não para a existência primordial da própria célula. Para fechar o problema, os defensores do mundo de RNA não oferecem nenhuma explicação plausível sobre como os replicadores de RNA primitivos podem ter evoluído para células modernas. Eu falei que era para fechar, né? Já é suficiente. Mas você quer jogar uma pá de cal nessa hipótese? Ela pressupõe, mas não explica a origem das sequências extremamente específicas
ou até mesmo a informação necessária contida nas moléculas originais de RNA funcional. O que nos leva ao argumento 3. The Mystery of Life's Origins, o mistério da origem da vida. Esse livro, escrito pelo químico Charles Thaxton, o cientista de polímeros Walter Bradley e o geoquímico Roger Osling em 1984, é o que embasa o terceiro argumento. O contexto disso? Bem, eles perceberam que nessa época o modelo evolucionário sofria uma crise epistemológica, ou seja, uma crise que vem das falhas intelectuais no campo da química. A ideia de uma sopa pré-biótica da Terra primitiva, ou seja, a ideia de uma solução química aleatória que deu origem à vida, parecia muito mais um mito do que a ideia de uma inteligência superior ter de fato dado início à vida. Do ponto de vista químico, essa sopa sempre tenderia a gerar elementos destrutivos, ou melhor dizendo, autodestrutivos. O que não parece muito coerente com o surgimento de vida a partir disso aí, né? Pensa comigo. Eu não preciso nem citar o quanto se torna absurdo pensar que essa sopa geraria complexidade de informação, bem como a exatidão dela, como vemos no DNA e na transcrição ribossomal. Calma, antes que você pause ou queira sair desse vídeo por causa de algumas expressões esquisitas que a gente está usando aqui, calma, que se não der para entender alguma coisa, comenta aí que a gente faz vídeo explicando cada uma dessas palavras estranhas, científicas e técnicas que a gente está usando, porque às vezes não é muito da sua área, não é muito o que você gosta de ver, e a gente está aqui para facilitar a sua vida, como a gente sempre diz. Então a gente faz questão de fazer vídeos sobre essas palavras técnicas para poder te ajudar. Se precisar, a gente explica todo esse processo biológico que você quiser aí, como é que é a replicação celular e etc. E a gente mostra o quão incrível é isso e quão incrível são os mecanismos que Deus criou para vida na Terra. Continuando então. Bom, aqui a gente já vai citar um desses termos técnicos, mas nós iríamos explicar nesse vídeo. Só que como ele vai ficar longo, a gente vai explicar num vídeo que a gente vai fazer extra, provavelmente para semana que vem ou daqui a algumas semanas. E aí você pode curtir lá, ele vai ser um vídeo extra fora dos dias normais. Bom, a hipótese de uma causa inteligente e proposital para a vida é uma explicação bastante científica dentro da ciência histórica, ainda que não seja materialista em sua completa essência. Por causa de um pressuposto materialista, os cientistas evolucionários frequentemente fazem inferências abdutivas. O raciocínio de um cientista histórico é como o de um detetive. A partir de evidências atuais, ele tenta supor a origem daquele resultado, ou seja, o que fez aquilo que eu estou vendo hoje acontecer. Mas qual é o problema disso? Bem, a maioria das coisas pode ter muito mais do que uma única explicação plausível. E isso foi bem observado por filósofos da ciência. E é isso que eu quero dizer com uma crise epistemológica. A conclusão mais lógica que eu e você podemos chegar é: raciocinar a causa única e exclusivamente a partir de uma pista é algo perigoso. E sim, realmente é. Por isso, os cientistas entenderam que das várias hipóteses possíveis, uma delas teria de ser a mais provável e, portanto, muito provavelmente seria verdadeira. Tá, mas o que define a melhor hipótese, né? A melhor hipótese é aquela que remonta uma causa já conhecida nos dias atuais e que possa explicar aquilo que estou tentando entender. Isso é chamado de adequação causal. Um exemplo? Tava ali você viajando pela Ásia, todo mochileiro, e no final do vale que você estava descendo, você viu uma névoa cinza pairando por cima da superfície. Dada a região que você estava, sua melhor hipótese ali entre uma erupção de um vulcão e um terremoto é a erupção do vulcão, porque você já sabe que erupções vulcânicas geram névoas de cinza, terremotos não. Meyer lembra a respeito de Charles Lyell, um geólogo que, através de seu livro Os Princípios da Geologia, traz uma metodologia de estudo que parte desse pressuposto da adequação causal, que parece algo muito inteligente, algo muito, enfim, utilizável, né? Faz todo sentido. Para Lyell, a explicação de algo que ocorreu no passado não deve partir de coisas que não conhecemos, e sim de coisas que já sabemos atualmente como agem, e que todos nós temos, humanos, uma experiência uniforme e concordamos em saber como aquele evento age, como é o caso das erupções vulcânicas. Todos nós, de alguma forma, sabemos que erupções geram névoas de cinzas, mesmo que a gente só tenha visto na TV ou na internet. Essa forma de ver um padrão uniforme e repetitivo dos acontecimentos é chamado de uniformitarianismo. Darwin foi profundamente influenciado por Lyell. A seleção natural se qualifica como uma causa real e atual para mudanças biológicas significativas. Darwin, portanto, tenta mostrar sua tese da seleção natural como a mais plausível para a origem da vida, a partir dos mecanismos biológicos que o conhecimento da sua época demonstrava. Mas, um detalhe importante aí, essa inferência só é conclusiva quando, a partir das evidências, ela se torna a única explicação plausível para algo. A única. No caso da origem da vida, não é bem assim. A ideia de uma inteligência criadora também é uma excelente hipótese. Nossa experiência como comunidade no mundo todo pode afirmar
afirmar tranquilamente que mentes inteligentes produzem coisas intencionadas e especificadas. Por exemplo, uma mente inteligente consegue criar uma fechadura que só será aberta ou fechada por uma chave milimetricamente desenhada para ela. Então, em nossa experiência, coisas especificadas e intencionais podem muito bem ser geradas por mentes inteligentes. Não só é possível isso, como é bem improvável que você pense que uma chave e uma fechadura surgiram de outra forma a não ser por ter sido criado por alguém, ou seja, por uma mente inteligente. Por que isso? Porque o nível de detalhes e coincidências necessárias para fazer aquele mecanismo chave e fechadura é tão específico e funcional que a nossa experiência como humanidade diz que somente mentes inteligentes criam aquilo. Imagine agora você encontrar um poema. Sua primeira impressão óbvia vai ser o quê? Alguém escreveu isso, né? Alguém? Exato. Um ser dotado de inteligência e capacidade artística. E por que você pensaria isso? Bem, o nível de informação específica e ordenada necessária para organizar letras formando palavras em uma ordem lógica que gera comunicação, ou seja, que faça eu e você entendermos coisas que estão dentro da cabeça de outra pessoa, é absurdamente alto. Seria loucura pensar que o poema se escreveu ou que a tinta sozinha se desenhou no papel gerando tanta informação específica e com a função de comunicar ideias, ainda mais ideias tão poéticas, né, como um poema faz. Stefan diz o seguinte: construir uma nova forma de vida animal requer inovação em forma e estrutura. Novas dobras de proteínas, que são as subunidades de estrutura de larga escala das quais proteínas inteiras são feitas, constituem a menor unidade de inovação estrutural na história da vida. Assim, uma nova dobra de proteína representa a menor unidade de inovação que a seleção natural pode detectar. Como a construção de formas de vida fundamentalmente novas exige inovação estrutural, as mutações devem gerar novas dobras de proteínas para que a seleção natural tenha a oportunidade de preservar e acumular inovações estruturais ou morfológicas. Assim, a capacidade de produzir novas dobras de proteínas representa uma condição sine qua non para a inovação macroevolutiva. Você poderia pensar então, tá, mas e daí, Vitor? Vamos lá. Mutações aleatórias podem gerar pequenas mudanças nas funções das proteínas dentro de uma dobra de proteína comum, ou seja, mutações automáticas atualmente não parecem ter a capacidade de gerar novos tipos de dobras de proteínas, gerando novas estruturas e, portanto, gerando novas formas de vida a partir de uma anterior. O cientista Douglas Axe, inclusive, parece sugerir que a quantidade de novas informações que precisariam surgir para que surgisse uma nova dobra de proteína a partir de uma proteína pré-existente é absurdamente alta e, portanto, altamente improvável. Pelo próprio uniformitarianismo de Lyell, influenciador de Darwin, com os conhecimentos atuais, parece que a melhor explicação criteriosamente avaliada, segundo Meyer, é uma mente inteligente e intencionada. E aqui nesse ponto do vídeo você lembra, Vitor, você ficou de dar explicação do que é inferência abdutiva, desde lá do vídeo da semana passada. Verdade, mas esse vídeo já está muito longo, então eu vou fazer um vídeo curto sobre esse tema especificamente, que vai sair em breve no canal como um vídeo extra. E provavelmente ele vai chamar o erro que afasta alguns cientistas de Deus. E aí, fica atento aí para você poder ter acesso a essa argumentação, essa explicação. A única que contra-argumenta algo que Meyer disse, a doutora Harsman do Criacionismo Evolucionário. Ela pensa também em design inteligente, mas ela tem algumas perspectivas diferentes do Meyer a respeito de alguns detalhes. Para a doutora, o criacionismo evolucionário, CE, defende que todo mecanismo, seja ele milagroso ou não, são evidências da incrível criatividade e beleza da mão de um designer inteligente. Por exemplo, ao entendermos como funciona uma sinalização hormonal, ou seja, um hormônio mandando uma célula produzir alguma proteína ou algum outro hormônio, não deixa de ser algo incrível e que aceita como causa um designer inteligente. Pelo contrário, para o CE, é evidente que uma mente incrível foi criadora daquele mecanismo. Ela argumenta ainda que a complexidade das informações específicas evidenciadas no DNA vem do meio ambiente e, portanto, são um processo natural. Ela usa como argumento lógico a ideia de um computador programado para navegar um labirinto. Esse computador aprenderá o caminho correto por tentativa e erro. Cada tentativa fracassada, ele aprende que aquele caminho não funciona, e a cada tentativa certa, ele aprende que aquele é o caminho e guarda essa informação. De onde veio a informação? Do programador? Não. Do computador? Também não. Veio do ambiente que impõe barreiras e direciona passagens ao computador. A evolução é semelhante, pois os organismos incorporam informações de seu ambiente à medida que se tornam mais complexos e se adaptam melhor a ele, afirma a doutora. Mas vale a pena a pergunta: quem deu a capacidade de aprendizado com o meio ambiente ao computador? E, portanto, ela informa:
Uma explicação natural completa e satisfatória não foi ainda encontrada para a origem da vida a partir da não-vida, mas o criacionismo evolucionário vê isso como um campo de pesquisa ativo. Ou seja, Harsman tem fé que essa resposta algum dia será encontrada, mas ainda não foi. Ela reforça que muitos criacionistas evolucionários estão abertos para a origem da vida ser um processo natural ou um ato milagroso de Deus, porém acreditam que ainda está cedo para a gente concluir que uma explicação natural não será encontrada. Antes de ir, eu vou te recomendar esses 2 vídeos que estão aqui na tela, pois eles vão te ajudar a entender muita coisa do que foi discutido aqui, fora que tem argumentos muito interessantes para cada defesa ali. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui e até semana que vem.